Fala pessoal, Leandro por aqui. Um excelente dia a todos. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje, tá? Hoje é sábado, dia 11, tá? A gente fechou uma semana positiva, graças a Deus. A semana fechou aí no dia 10, tá? 10/7. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje seguindo a sugestão de um novo membro da comunidade. Na verdade, um novo cliente, né? A pessoa fez a aquisição aí fez o teste e aquisição aí da ferramenta, tá? Do operacional, e me deu essa sugestão. Então eu resolvi acatar a sugestão dele e gravar esse vídeo. A sugestão dele foi o seguinte: quando eu faço as análises e mando na comunidade gratuita, eu falo sobre essas regiões que eu marco aqui utilizando o gatilho 1, tá? Então eu marco essas regiões, que são as regiões que eu vejo como regiões de interesse, né? De maior probabilidade para os meus trades. Então eu passo um breve estudo também, nada muito complexo, uma coisa bem simples mesmo, porque é literalmente para utilizar a automação, então não tem muita coisa a ser dita. É, mas eu mando lá um pequeno estudo mostrando os melhores pontos das regiões que eu julgo serem interessantes, para que a pessoa use o gatilho 1. Só que quando a pessoa vai fazer o teste gratuito, geralmente ela vem sem conhecimento nenhum do mercado financeiro. Então eu sugiro para essas pessoas a utilização do gatilho 2. Tá? Mas eu sugiro a utilização do gatilho 2 para quem está começando, mas faço as marcações para quem vai utilizar o gatilho 1. Então, essa pessoa que é nova aqui na comunidade, ela sugeriu a gravação de um resumo da semana, pelo menos da semana, do que seria o resultado de performance utilizando o gatilho 2. Então, eu resolvi acatar e vou gravar com você aqui rodar esse replay aí no testador de estratégia, tá? Eu tenho um vídeo na página de membros mostrando como que é feito isso e até incentivando a fazer rodar esse teste, né? Rodar esse testador. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar aqui, nossa semana foi do dia 6 ao dia 10. Como eu explico lá, eu gosto de rodar sempre dia a dia, então vou pegar aqui do dia 6 ao dia 7, é sinal que ele vai rodar o dia 6. Depois eu mudo aqui para o dia 7 e aqui para o dia 8, e ele vai mudar e rodar só o dia 7. Então eu vou pegar exatamente a automação do jeito que você recebe ela, tá? Então vou pegar aqui o tamanho do meu lote, um lote só, tá? Um contrato só. Vou deixar tudo o restante aqui da forma que já está configurado. Vou marcar aqui aceitar um stop de 200, buscando um ganho de 200, tá? A automação vai começar às 8h59, quer dizer, na abertura do mercado, e quando for 12 horas ela vai parar, tá? Ou ela para às 12 horas com o resultado que tiver, ou ela vai parar com 200 negativo, ou ela vai parar com 200 positivo, tá? Não vou mexer em nada, literalmente eu vou só dar o play no que você vai receber aí quando você adquirir a licença ou quando você for fazer aí o seu teste grátis. Ela vai configurar exatamente dessa forma aqui para você, tá? Então, não vou mexer em nada aqui, vou literalmente só iniciar, tá? Vou deixar aqui, ó, dia 6 rodando, vou literalmente só iniciar aqui e vamos ver o resultado, que seria o resultado rodando aí 100% no automático, tá? Tava na outra tela aqui, perdão, mas já está aqui com... Não, vou ter que começar de novo, perdão. Ela estava abaixo da tela do MetaTrader aqui. Então eu vou parar esse teste aqui, tá? E vou literalmente só dar o play de novo aqui, ó. Não mudei nada, 6 e 7. É só porque ela estava rodando na parte de baixo aqui, então não estava mostrando. Agora ela vai carregar na frente aqui, tá? Senão a gente perde o início ali e fica falho. Agora tá rodando aí dentro do que... Eita, diminuir o zoom aqui. Tá, então, na teoria, 9h15 da manhã, já está aqui com 52 de prejuízo.
Já poderia ter saído aqui no 0 a 0 ou garantido um lucro pequeno aí, mas vamos deixar rodando 100% no automático, tá? Então está com 52 negativo, chegou a bater aí 60 positivo. Mas vamos deixar rodando aqui e ver como que fecharia o dia aqui. Se daria, se bateria os 200 positivo ou se bateria os 200 negativo, tá? O preço não evoluiu, ó, chegou a ficar aqui 60 positivo, acima, né, do 52 negativo aqui, chegou a consumir o 52 negativo e ainda ficar 60 positivo. Só que eu vou deixar rodando aqui sem intervenção manual nenhuma, tá? Só para a gente ver como que ficaria aí o resultado sem intervenção manual aí. É literalmente o que você faria aí, literalmente dando play na automação e deixando ela trabalhar sozinha aí, sem nem precisar ficar olhando para a tela, né? Vamos ver se vai se fechar positivo a semana ou negativo a semana aí, tá? Ou na verdade até esse dia aqui, se vai fechar positivo ou negativo. Então já está com 127 negativo. Essa zona aqui era uma zona de compra, tá? Só que o preço não respeitou essa zona de compra, não teve força para subir, tá? E acabou consumindo essa região de compra aqui, né? Não respeitou e transformou ela em uma zona de reversão de venda, tá? Então já está aqui agora, ele está vendendo. A partir desse momento ele só vende dentro dessa região. Então a linha de alvo é essa daqui, 198 negativo, quase bateu os 200 negativo aí. Vamos ver se ele ainda tem respiro para tocar aqui ou se ele vai voltar e fechar meu dia aí no negativo, tá? Eu vou criar um documento aqui só para a gente anotar o resultado de hoje. Então vou colocar aqui segunda, terça, quarta. Chegou a bater aqui mais de R$ 100, né? Ficou negativo aqui 60. Deve ter ficado 50, eu não estava olhando para a tela. Deixa eu até pôr isso aqui para cá que fica mais fácil olhar. Quarta, quinta, sexta. Então tá rodando no manual, tá? Então segunda-feira a gente anota esse resultado aqui quando fechar a operação, tá? Então chegou a bater aqui, ó, da nossa entrada, chegou a bater aqui R$ 150, hein? Aí, bateu, fechou negativo. R$ 201. Então vamos colocar aqui segunda-feira menos 201. Menos 201. Agora vamos rodar lá terça-feira. Vamos rodar terça-feira, que segunda já foi. Terça-feira vai ser do dia 7. Aqui eu mudo para o dia 8. Só iniciar. Vamos ver como que seria aí na terça-feira. A gente começou a semana negativo, né? Vamos ver aqui. Já iniciou a operação aqui, a abertura já no início. Tá, segundo candle, recuperou aí a segunda-feira que foi negativo. Então, terça-feira, 199. Então, vamos embora para quarta-feira. Quarta-feira, 19.
Vamos ver aqui o que daria na quarta-feira. Então, na teoria, estamos no 0 a 0. Segunda-feira foi negativo. Segunda-feira foi negativo. Terça-feira foi positivo. Vamos ver aqui agora na quarta. Quarta-feira também positivo. Não deu nem tempo de respirar, né? Isso aqui é um candle de 5 minutos, tá? Tá no M5. Então, logo na abertura do mercado, já abriu aqui na região e já entrou, como diz o outro, entrou entrando. Então, 211. Então, a semana já está positiva na quarta-feira. Vamos ver se vai se manter no restante dos dias. Vamos ver aqui agora quinta-feira. Quinta-feira. Vamos ver o que daria quinta. Trinta e cinco negativo, já consumiu negativo, chegou a ficar aqui 60, 70 positivo. Mas não vai ter intervenção manual. Vamos deixar ainda aí para ver o que vai dar. É claro que para você que vai testar automação, não tem conhecimento do mercado, até mesmo para poder é, melhorar aí, né, seu conhecimento, suas estratégias, você pode alterar, né, utilizar aqui o testador de estratégia ou rodar em conta demo, com o mercado real rodando e tal. Você pode alterar os parâmetros, tá? Que são tipo bastante parâmetros, mas eu deixei uma versão configurada justamente para rodar para quem não tem conhecimento nenhum, tá? Porque assim dessa forma, mesmo que a pessoa não tendo conhecimento nenhum, se ela roda de forma 100% automática o que está ali, ela tem uma probabilidade muito grande de fechar o mês positivo, mesmo sem ter conhecimento, né? Obviamente, quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser a sua performance, né? Porque aí você vai utilizar o EasyTrade não como um robô automático, você vai utilizar ele como uma ferramenta de trabalho. Você acaba conseguindo potencializar bastante os seus resultados. Perdão. Então vamos lá. Ele chegou a bater aqui, ó, 150, R$ 160 mais ou menos positivo, tá? Só que não bateu aqui na nossa linha de 200, tá? Quase tirou a gente da operação aqui. Desculpa. E tá voltando. Se ele bater 200 aqui, ele vai sair, vai ficar com mais ou menos 130 positivo aqui. E se tiver tempo, ele entra em uma próxima operação. Se ele não sair, ele tira aqui e a gente continua no prejuízo, tá? Se ele não sair, aqui embaixo. Ele vai sair dessa operação aqui e a gente continua no prejuízo. Mas ele já tocou aqui 3 vezes no ponto de entrada, tá? E não chegou a bater nosso stop aqui, tá? Então, se ele bater na linha de baixo aqui, a gente tem aí um resultado positivo. Existe um parâmetro que você pode alterar, que é quando o preço toca 25% da zona de uma outra zona SMC oposta à sua entrada, ele protege a operação. De repente também seja interessante você fazer um teste com esse parâmetro habilitado, tá? Aqui ele está desabilitado. Então aqui ele literalmente ou ele busca a sua linha de 200 de 1.000 pontos, ou ele te tira da operação com o stop, né, sem proteger a operação, sem nada. Então aqui não tem filtro nenhum, aqui é literalmente ele faz, ele não vai pensar em te proteger em momento algum, ele vai pensar aqui em pegar os 1.000 pontos ou perder se ele não tocar a linha de 1.000 pontos, tá?
Então aqui, ó, quase tocou a linha de novo, tá? Mas está sem intervenção manual, está sem os filtros, então aqui ele não vai fazer nada aqui, tá? Se ele voltar aqui em cima, ele esteve ganhando quase R$ 200 ali e não saiu da operação, tá? Mas o intuito aqui é deixar rodando 100% no, no automático, tá? Tirou no stop, tá? Então, teoricamente, a operação teria que sair aqui para a gente ter o resultado positivo, tá? Não saiu, voltou o preço, tirou aqui no stop, tá? Então, se aquela opção do proteger a operação ao atingir a próxima zona tivesse habilitada, ele teria pego um trade mais ou menos, uma saída mais ou menos aqui. Então, teria saído positivo e teria consumido ali o nosso stop ali, tá? Já está dando aqui 11,20. Está com 111 negativo, tá? Vamos ver aí se ele entra mais alguma operação, consegue recuperar ou se ele vai realmente fechar o dia no negativo aí. R$ 202, fechou no negativo, tá? Então a gente teve próximo de bater aqui, fechar com mais ou menos 130 essa operação aqui no positivo, mas ele voltou, como está sem filtro nenhum, voltou e tirou no negativo aí 202. Então vamos marcar aqui 202. Menos 202, né? Então vamos lá ver se sexta-feira salva a nossa semana aí. Vamos ver aqui. Então isso daqui já sai, tá? E entra aqui a sexta-feira. Vamos rodar sexta-feira. Tentando baixar aqui, ó. Isso, consegui. Então, negativo, zona forte de venda. Não respeitou essa zona, me deu um prejuízo de R$ 107. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar esse prejuízo aí. Bom, o vídeo está dando aqui 18 minutos, menos de 20 minutos. Eu vou ver se eu consigo, para um vídeo de meia hora, para não ficar muito longo também, mudar aqui dois parâmetros aqui para a gente ver se melhora a performance dele. Se melhora a performance, não, né? Ver como que seria a performance com esses dois parâmetros aí rodando. Com essas duas alterações, né? Vou esperar esse dia aqui finalizar. Tá dando aqui 9h40 da manhã ainda. Vamos ver até meio-dia aí o que acontece. Fechou aqui 92, bateu os 1.000 pontos aqui dessa operação aqui. Agora ele está sem zona nenhuma, tá? Não tem nenhuma zona de SMC aqui. Então a automação precisa criar uma zona de SMC, tá? Para ele ter uma próxima entrada aqui. Como ontem está recente na minha cabeça, o mercado ontem deu uma subida boa. Então, ele tem que aguardar criar essa zona de SMC aqui para poder esticar, tá? Perdão. Não sei se isso vai acontecer antes de meio-dia. Eu acho que isso não aconteceu antes de meio-dia.
Então vamos ver. Até o momento, ele está batendo aqui. Deixa eu somar aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui para a gente somar. Tá dando 10,32. Vou deixar rodando aqui. Enquanto isso a gente soma aqui, ó. Então, dias negativos. Vou colocar aqui loss, gain, gain. Nossa, tá mais ou menos empatado. A gente teve 2 dias de gain, 2 dias de loss. Então hoje é literalmente um divisor de águas, né? Sexta-feira é o divisor de águas para ver se a semana fechou positivo ou negativo, tá? Então a gente teve aqui 200 de perda na segunda, tá? 202 de perda na quinta. Só que na quinta a gente teve bem próximo de fechar positivo, tá? Não lembro se segunda-feira teria essa chance de fechar positivo, mas vamos deixar rodando aqui. Então a gente está aqui com os dias de loss. Está totalizando aqui, ó, 201 mais 202. Está dando aqui menos 402. Menos 402 de gain. De gain está dando até o momento 199 mais 211. Até o momento 410. Tá? Depende de hoje para saber se a semana fechou negativo ou positivo, com base no resultado de sexta-feira, de ontem. Então, por enquanto, está dando 410. Tá. Sexta-feira foi positivo. Então, vamos lá. Salvou a semana, né? Sexta-feira. Sexta-feira dos 199. Positivo. Então ficou 410 mais 199. Então aqui foi 609. 609. Então total da semana 609 menos 402. 207. Então a semana ficou positiva em R$ 207. O que isso significa? Se a gente pensar em um contrato só, a gente precisa ter lá na corretora o mínimo de 120 reais, se não me engano. Só que como você expõe R$ 200 de perda para 200 de ganho, você tem que ter mais ou menos aí, vamos pensar aí que você tem que ter R$ 300 na corretora, tá? Então vamos colocar mínimo aportado para começar a brincar no negócio. R$ 300. Aí o que isso significa? Se você tem R$ 300 aportado lá na corretora, na segunda-feira você perdeu desses 300, 201. Tá? Então, para você operar de novo na terça, você tem que colocar lá mais R$ 200. Aí você conseguiu operar, né, voltou a ter 300, conseguiu operar na terça-feira, ganhou 199. Aí, beleza, você está no jogo de novo. Quando foi na quarta-feira, você também ganhou.
Então, ótimo, você continua no jogo. Depois você perdeu 202, você não precisou fazer nenhum aporte, porque você já estava com mais de R$ 300 na corretora. Depois você perdeu 202, então você tirou dessa gordura que você tinha lá superior a 300, você não precisou mais fazer aporte nenhum. Depois você, na sexta-feira, você foi e ganhou. Então você tem na corretora R$ 300, né, do aporte e mais 200 e quanto que deu? 207 de evolução de capital. Evolução de capital. Então o que acontece? Se você não isso aí vamos falar de sorte, tá? Isso aí não tem nada a ver vamos dizer, é literalmente uma jogada de sorte aí, tá? Suponhamos que você pegue aí o teste grátis da automação e consiga ter esse resultado aqui, que não é um resultado ruim, tá? Você pensa aí, você fez um teste grátis da automação, você teve a oportunidade de entender como ela funciona no testador e teve a oportunidade, de repente, de fazer capital também, né, só colocando ele aqui sem filtro nenhum, só colocando ele para rodar aqui, literalmente no automático aqui para iniciante. Então você teve aí uma evolução de capital. Você iniciou com 300, que é o mínimo do que você precisa para poder iniciar. Você começou com 300, fechou a semana com os seus 300 de aporte, mais uma evolução de 207 de capital. Tá? Então vamos ver aqui o que seria essa evolução de capital aqui. Então a gente tem aqui 207 dividido por 300. Então você teve uma evolução de 69% do seu capital inicial. Ah, Leandro, dá para fazer isso com tudo? Eu posso vender meu carro, vender minha casa um pouquinho? Óbvio que não, né? Você tá louco. O que eu quero te mostrar com isso aqui? Dá para você começar com pouco, tá? Para testar a automação, tá? Se você der sorte do mercado obedecer, do mercado tá suave, tranquilo, bacana, para rodar a automação 100% no automático, na teoria, você teria conseguido fazer com seus R$ 300 69% de evolução de capital. Isso sem ter conhecimento no mercado, isso pegando ele ali do zero, só dando play e colocando para rodar, tá? O outro teste que eu falei que eu ia fazer, eu vou mudar dois parâmetros aqui para a gente ver se melhora ou se piora a performance da automação, tá? Então vou parar aqui, na sexta-feira, vou voltar aqui para segunda, tá? E o que eu vou mudar aqui? Eu vou deixar a quantidade de contrato a mesma coisa, vou deixar isso aqui a mesma coisa, vou mudar aqui proteger a operação em 25% da zona de GSMC, eu vou colocar ela como true. Então quer dizer, quando o preço toca, suponhamos que eu esteja nessa operação aqui. Então eu estou numa operação de compra, essa região aqui era uma região de venda. Hoje ela é uma reversão de compra porque rompeu, mas era uma região de venda, tá? Um SMC de venda. Então, quando o preço tocar 25% dessa região, ele vai trazer o meu preço, minha proteção para cá. Então, caso o preço respeite essa região aqui e volte, ele me tira aqui com lucro, tá? Então, essa é a funcionalidade desse parâmetro aqui, tá? Então, vou deixar ela marcada como true. E eu tenho a opção aqui de proteger a operação. Então aqui você lembra o dia, acho que foi quinta-feira, ele esteve próximo de bater o nível, né, nível não, o alvo de 100 de 1.000 pontos e voltou e me tirou no stop. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar ele proteger minha operação com 30 pontos. Então sempre que ele entrar, andou 30 pontos a favor da minha operação, ele já coloca no 0 a 0. Então vou fazer só essas duas alterações aqui e vamos ver se a performance vai melhorar. Vou manter 200 de perda e vou manter 200 de ganho do mesmo jeito que estava aqui, tá? O vídeo já está batendo agora 29 minutos. Se ficar longo, você assiste no 2x. Ou se também não quiser assistir, não tem problema, tá suave. Mas a título de conhecimento, eu prefiro fazer esse teste aqui, tá? Então eu vou iniciar aqui para segunda-feira, tá? Vamos ver o que daria aí com esses novos parâmetros aí.
Então aqui, ó, protegeu a operação já saiu no positivo. Nos outros parâmetros aqui, isso daqui eu estava negativo. Então ele já protegeu aqui, saiu no positivo, beleza. Vamos ver aqui como que ele vai se comportar nesse restante aqui. Já protegeu a operação, aqui ó, colocou no 0 a 0. Então aqui eu estava mais negativo do que eu estou aqui agora, tá? Não estou falando que esse parâmetro é melhor do que o outro, não. Em alguns casos vão ser, em outros de repente não. Mas aí vamos ver qual que seria o resultado para esse comportamento aqui agora, tá? Aí nesse aqui, eu vou tentar falar menos para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vou deixar rodando aqui, algum comentário eu faço aqui, mas eu vou tentar fazer com que fique um pouco mais rápido o vídeo para não ficar muito longo e cansativo para quem não tem muita paciência, tá? Porque tem gente eu sei que não tem muita paciência. Então aqui agora o preço eu sei que ele vai derreter aqui porque segunda-feira ele veio aqui embaixo, né? Então ele vai me tirar aqui no 0 a 0. Então eu não potencializei ali a perda igual eu estava potencializando da outra vez, né? Então a minha perda aqui está menor. Aí você pensa, mas aí ele entra muito mais vezes, me come taxa. Beleza, cada taxa que você paga aqui acho que é 50 centavos na operação. Então não é uma coisa que vai te deixar, que vai comprometer o seu lucro, entendeu? Aqui, ó, já está protegido aqui. Vamos ver, aqui são 9,42. Aí você vai observar que ele aumenta muito a questão da quantidade de entradas, tá? E ele saiu dessa região aqui, né, sem me carregar na operação. E isso não foi bom porque a oportunidade que eu tinha de consumir todo esse gasto que eu tive aqui era exatamente nessa região aqui. Então, de início, a segunda-feira continua negativa, ao meu ver aqui, tá? Pelo que eu acho que vai acontecer, ele vai continuar negativo. Então, essa opção de proteger com 30 pontos, colocar no 0 a 0, de repente ela não vai ser tão saudável para esse dia aqui. Mas vamos ver. Vamos deixar chegar no final aqui, porque de uma forma ou de outra, às vezes eu não atinjo aqui os 200 de perda, mas eu tenho um consumo também, vou ter um consumo alto de taxa. Então acaba que também não compensa. Às vezes eu não fico negativo aqui em 200, fico com menos, mas as taxas acabam também consumindo um valor lá na corretora, entendeu? Aí eu pago muita taxa na corretora, e mas aí realmente tem que ver aí para poder traçar a sua estratégia e ver o que compensa, tá? Porque aqui a gente está falando de deixar a automação rodando 100% no automático. Então eu tenho conta sim rodando 100% no automático, mas com exposições diferentes dessa que eu estou colocando aqui nesse teste aqui com você, tá? E vale a pena sim colocar para rodar 100% no automático. É uma coisa que eu pratico, mas a minha aversão ao risco é diferente de repente pode ser diferente da sua, entendeu? Eu não lembro se ele entrou nessa zona aqui, mas se ele entrasse nessa zona seria top, porque ele protegeria aqui, tá? Mas eu não lembro se ele entrou. Se ele entra nessa zona.
Para quem já tem experiência também, por exemplo, num movimento desse aqui, a gente está olhando para o gráfico de 5 minutos, né? Até que essa região de 5 minutos se transforme no... Aqui, ó, ele vai proteger aqui, ó, vamos ver. Até que essa região aqui, ó, protegeu aqui, ó. Então isso é bom, porque se ele sair aqui, olha lá, 88. E eu não acredito que tenha gasto R$ 88 de taxa, tá? Então é um resultado que de repente, uma segunda-feira que foi negativa, ele saiu aqui positivo. Então vamos colocar aí que tenha ficado meio a meio, que seja, de taxa, tá? Mas eu não consigo, pelo simulador aqui, pelo testador de estratégia, definir essa taxa, tá? Então vamos colocar aqui segunda, igual a gente fez no outro. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, segunda-feira que foi negativa no outro, foi positiva nesse. Então, 200, vamos rodar na terça-feira aqui. Obviamente foram muito mais operações, então é literalmente ver se a questão das taxas, né? Mas eu não acredito que tenha ficado meio a meio de taxa, mas mesmo que tenha ficado meio a meio de taxa, a gente está falando aqui de uma coisa que você literalmente só dá o play, né? Você nem sequer põe a mão no computador ou a questão de ter que pensar, né? Literalmente deixar rodando aqui. Então vamos lá, dia 7, terça-feira, vamos ver o que deu aqui. Perdão. Aqui, ó, protegeu aqui, tá com 70 positivo. Aqui o comportamento e o resultado já foi diferente, porque nesse candle aqui, ó, ele bateu a meta logo no início do mercado. Aqui ele já entrou e saiu mais algumas vezes. Aí é aquilo que eu falei, tem hora que vai ser ótimo, vai corrigir um comportamento de um dia ruim, mas tem hora que pode ser que não seja tão positivo. Mas isso aí é a estratégia que você mesmo pode montar, tá? Do jeito que foi anterior, se tiver bom para você, como diz o outro, na minha opinião, são os melhores parâmetros, tá? Então, por isso que eu deixei eles como padrão. Mas esses outros parâmetros também são possibilidades diferentes que você pode aplicar aí na sua estratégia, tá? Eu gosto muito da abertura do mercado. Então, assim, dias como esse aqui mesmo, né? Como terça-feira mesmo, que pega logo na abertura do mercado, é muito bom. Então, assim, você já resolve o seu problema ali, logo na abertura do mercado, não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer, tá? Mas, por isso é que eu defini como os melhores parâmetros o que eu entrego lá. E sem contar também que eu fiz muitos testes, né? Então, o tempo de teste é muito grande. Então, para mim, os melhores parâmetros são aqueles lá. Mas é pro meu gosto. Então, às vezes, cada um pode definir os seus aí e, de repente, não buscar 1.000 pontos igual eu estou buscando, buscar menos ou buscar mais. Tem gente que busca, tem gente que fala comigo que busca 2.000. Então, ele prefere sair no 0 a 0 a maioria dos dias, mas os dias que ele sai positivo, ele sai com 2.000 pontos de ganho. Então, é questão de estratégia mesmo, de perfil operacional. Então, na teoria, aqui são 9, 10 horas da manhã, está com 46 positivo. Sendo que no primeiro candle da outra configuração que a gente testou, já tinha batido a meta, tá? Já tinha batido os 1.000 pontos. Então, em alguns casos, realmente vai dessa divergência aí. Ele melhorou a segunda, mas piorou a terça aqui, por exemplo. Ele protege, ele te deixa, protege tanto a perda, protege o ganho, mas ele tende a ficar mais tempo no mercado e acaba se expondo, né? Mesmo que há vários riscos pequenos, mas ele acaba se expondo mais e ficando mais tempo no mercado, né? Para quem já tem experiência aí no mercado, sabe que quanto mais tempo você tiver à disposição, literalmente maior é o seu risco. Então,
quanto menos tempo é melhor, né? Sempre vai ser melhor. Para você que ainda não testou, eu não vou fazer esse teste para o vídeo não ficar longo, tá? Você pode fazer um teste também que é o seguinte: você pode tirar essa proteção de tirar, né, aquela opção de proteger com 30 pontos, tá? Deixar ele rodar um pouco mais, mas proteger só nas zonas, na entrada das zonas, porque na verdade eu coloquei duas proteções. Então isso pode realmente acabar querendo, né, como diz outro, proteger demais para não perder e acabar tendo o efeito totalmente contrário, que é te expondo mais à perda, né? Mas você pode fazer esse teste também. Não acho que vai ser de tudo ruim, tá? Essas alterações que a gente fez, esse teste aqui, mas são testes possíveis de serem feitos, né? Então você protege uma coisa só. Ou você seleciona ele sair quando tocar na próxima zona do SMC, ou você protege com 30 pontos, ele coloca no 0 a 0, tá? Isso aí fica a seu critério. Então, que são 11,9, ele tocando nessa zona aqui, ele entra e tenta fazer o restante aí dos R$ 28 aí para poder bater a meta. Se ele não tiver essa oportunidade, ele sai aí, meio-dia ele para, tá? Então, beleza, parou aqui 204. Então, vamos colocar aqui, terça-feira, eita, 204. Vamos testar aqui, agora, perdão, a quarta-feira. Quarta-feira manteve, batendo no primeiro candle ali. Aqui é positivo. Então vamos lá. Quarta-feira, 199. Então as configurações que a gente alterou, não alterou nada no comportamento de quarta-feira, que ele bateu também logo no candle de abertura ali. Também foi bom. Quinta-feira agora. Então vamos ver quinta-feira aí como que vai ser. Quinta-feira da outra configuração foi negativo, né? Quinta-feira da outra configuração foi negativo. Vamos ver se essa vai
vai mudar e fechar positivo. A quinta-feira foi aquele que bateu quase 200 aqui, né? Vamos ver que ele vai criar uma zona aqui. Eu lembrei de quinta. Ele vai criar uma zona aqui. Provavelmente ele vai proteger nessa zona e deve fechar o dia positivo. Mas vamos ver aí. O vídeo vai ficar com quase uma hora, hein? Mas eu te aconselho a assistir. Quer dizer, já está chegando no final, não adianta eu te dar esse conselho agora, né? Ah, não, ele vai tirar. Eu acho que ele tocou antes. Ele tocou aqui antes de criar essa zona SNC. Acho que ele vai tirar antes. Mas ele tende a entrar de novo. Vamos ver. No primeiro toque não tirou, não. No primeiro retorno à zona aqui, ele não tirou. Vamos ver se ele vai criar essa outra zona aqui agora e proteger nela. Teoricamente, 10h20 da manhã. Essa aqui ele tirou. Entrou de novo. Tirou novamente. Acho que esse aqui agora ele vem aqui embaixo de novo, na zona que vai criar aqui. Se eu me recordo bem. Criou a zona aqui. Esse vai proteger nela. Aí protegeu, beleza. Esse daqui, provavelmente esse dia vai sair positivo por conta desse comportamento aqui, que é o que eu falei que ele ia proteger na próxima zona do SMC. Então, provavelmente esse dia aqui vai sair positivo, mas vamos ver aqui até meio-dia, né? 11:03 na teoria. Mesmo que não saia positivo aqui, com certeza vai ser menos, né, menos negativo do que o anterior, que foi que bateu os 200, né? Mas de qualquer forma, vamos esperar aqui e ver o que vai dar. Eu não lembro o que ele fez, se ele consegue vir aqui embaixo para poder bater os 200, não me lembro.
Teria que tocar aqui, ó, para proteger e ter pelo menos esse pequeno ganho aqui, né? Eu acho que positivão ele não vai ficar. Mas também não ficou os 200 negativos, né? 11,32. Não me lembro se ele rompe isso daqui. Vamos deixar aqui para poder ver. Não tento ficar supondo que vai acontecer, porque eu realmente não lembro. É, não foi bom já ter apagado a zona, porque ele vai voltar aqui sem mim, né? Como diz o outro. Sem que eu esteja na operação. Tá? Mas na teoria, não vai ser um resultado negativo no dia, tá? Tem aí R$ 32 aí para comer de taxa, uma gordurinha para poder pagar a taxa, tá? Então eu acho que ele não entra mais, porque já está dando meio-dia aqui. Então não saiu negativo, né? O que é bom também. Fica só a questão das taxas aí para poder serem absorvidas aí, tá? Lembrando que no outro também tem taxa, tá? Só que taxa é corretora, aqui a gente está analisando a performance da automação, tá? Taxa não tem como entrar nesse método, porque cada corretora é uma taxa, então fica meio complexo, meio complicado. Então, meio-dia 8, esse aqui não entra mais, tá? Se ele tivesse alguma operação, ele teria zerado ela aqui, que já deu meio-dia. Então agora a gente vai para o último dia da semana, para a gente encerrar esse vídeo aqui, para não ficar longo demais. Sexta-feira, dia 10. Vamos ver aí como que ficaria. Então, enquanto roda aí sexta-feira, o que que acontece? Na teoria, vou escrever não. O que que acontece? Na teoria, a gente teve o, o resgate, né, de segunda-feira, que foi negativo, saiu positivo, tá? Na terça-feira também saiu positivo, quarta também saiu positivo, quinta-feira que tinha saído negativo também saiu positivo, e agora a gente fica esperando a sexta-feira. Eu também não lembro de como foi as regiões, eu não vou saber se ele saiu antes, mas na outra configuração ele saiu com os 200 positivos. Mas vamos ver se esse aqui também ele vai sair. Porque eu lembro da quinta-feira, porque na quinta-feira que eu tive a ideia de fazer essa questão da mudança da configuração, né? Então quinta-feira eu sabia que ele ia tocar numa zona do SMC e proteger ali parte do lucro. Mas a sexta eu não lembro se ele fez. Eu lembro desse movimento aqui, mas aqui, ó, já lembrei. Na sexta-feira, essa configuração aqui, inicial, não protegia com 30 pontos. Então aqui ele protegeu com 30 pontos e eu não estava na operação que pagou os 1.000 pontos, tá? Então eu fiquei negativo aqui porque ele protegeu com 30 pontos. Então nessa configuração aqui, nesse trade, nessa região específico, não foi bom proteger com 30 pontos, tá? Porque essa proteção de 30 pontos ele me tirou no 0 a 0, mas ele não entrou de novo. Então ele não tendo entrado de novo, eu não peguei esse movimento de ganho aqui, que na outra configuração, nessa configuração aqui
que para essa configuração ele pagou. Então, nessa daqui eu não consegui pegar, então eu estou negativo, por isso que eu preciso saber se ao final do dia vai ser um dia positivo ou se sexta-feira vai ser o primeiro dia negativo, tá? Porque esse movimento aqui eu não peguei porque ele me tirou no 0 a 0 e não me carregou para esse ganho aqui que me deu na outra configuração, tá? Então, realmente, em alguns momentos vai ser top, uma determinada configuração, em outros momentos não vai ser tão bom. Mas é questão de gosto, de comportamento de cada um, e por isso é que eu estou disponibilizando aí o período de teste da automação e disponibilizando também a versão para você rodar no testador de estratégia e ter como alterar todos esses parâmetros aí, tá? Aí é literalmente dedicação, ver se realmente o que você quer é trabalhar com o mercado financeiro, porque não existe fórmula mágica no mercado financeiro. Existem períodos, ciclos que uma determinada configuração vai funcionar melhor, que outras vão performar melhor. Então, isso é literalmente no seu dia a dia ali, tá? O que eu entrego é uma ferramenta parametrizada para quem não tem conhecimento nenhum no mercado, conseguir fazer alguma grana, tá? Mas não é uma ferramenta fechada, blindada. Quanto mais conhecimento você tiver com o mercado financeiro, quanto mais conhecimento você tiver com o operacional SMC, melhor vai ser a sua performance, porque por ser uma automação parametrizável, você consegue colocar ali o seu perfil dentro da automação. Então, isso vai com certeza aumentar potencialmente a performance de acordo com o seu perfil. Então, beleza, às vezes R$ 50 por dia tá bom para você, às vezes R$ 200 por dia tá bom, às vezes você não quer só isso, você quer 300 por dia e aceita perder seguidas vezes 200, seguidas vezes 100, mas isso literalmente é uma questão de cada um, tá? Eu não consigo entrar nesse mérito e ser convincente, e na verdade nem ser convincente, e entrar nesse mérito e conseguir agradar todo mundo, tá? Porque realmente é uma coisa mais pessoal, tá? Então a ideia é literalmente te mostrar como a ferramenta funciona, te convidar a fazer o teste grátis, tá? E entender se a automação, se esse operacional faz ou não sentido para o que você pretende fazer com o mercado financeiro, se faz ou não sentido para você de ter isso como uma renda extra ou como uma renda principal no futuro. Mas assim, esse vídeo e todos os vídeos que eu faço, o intuito é te convencer a fazer o teste, tá? Eu não falo de venda, eu não falo de valores da automação nesses vídeos que eu gravo, porque não adianta eu te falar de venda se você não tiver testado a automação. Para mim, não faz sentido você não ter um período de teste para ver se aquilo ali é ou não para você. Então, por isso que eu não falo de venda aqui, tá? Obviamente, essa ferramenta ela é vendida, obviamente, essa ferramenta foi desenvolvida para venda, só que o meu intuito inicial aqui é fazer com que você teste. Se você não testar, para mim não é interessante que você compre, tá? Porque se você comprar sem fazer o teste, sem entender como ela funciona, sem entender se é ou não para você, eu vou ter um desgaste com você. Pode ser que eu tenha um desgaste com você que eu não estou aqui para isso. Eu prefiro que você teste, tá? E que você entenda como a automação funciona, para no futuro, se você vier a comprar, você seja um bom cliente para mim, tá? Do mesmo jeito que eu quero que a ferramenta seja boa para você. Eu não quero clientes ruins. Eu não quero clientes que chegam para mim, mas você me prometeu que eu ia dar o play ali e ia ganhar dinheiro todo dia. Não, não estou te prometendo isso. Mas você me prometeu que a sua automação faz isso, isso e isso, e o mercado fez isso, isso e isso, e ela não. Não, eu quero que você teste, chegue com as suas conclusões mediante ao teste, tá? Antes de colocar dinheiro em conta real, antes de colocar para rodar ela na conta real, eu preciso que você seja um bom cliente para mim, assim como eu preciso ser um bom fornecedor de tecnologia e de ferramenta para você, tá? Só para não prolongar demais aqui, acabou de bater 1 hora de vídeo, então acho que já ficou cansativo para mim, estou fazendo e cansativo para você que vai assistir. Talvez você nem chegue nessa etapa aqui do vídeo. Mas quem chegou, perfeito. Se for interessante para você, solicite o teste grátis, tá? E coloque aí algumas preferências suas aí em jogo
para poder fazer o teste da automação, tá? Então hoje, tá? Sexta-feira, com essas configurações aqui, fechou R$ 2 positivo, tá? Obviamente, na sua conta lá não vai ter fechado R$ 2 positivo, porque tem a questão das taxas da corretora, tá? Mas aqui a gente está falando só levando em consideração a estratégia da automação, tá? Então eu vou colocar aqui como loss, não teve nenhum dia, tá? Que fechou a automação com loss, tá? E tivemos aqui como dias de gain aqui, deixa eu pegar a calculadora. Como dias de gain aqui, tivemos aí 200 mais 204 mais 199 mais 32 mais 2, 637. Obviamente, desses 637, você tem que tirar as taxas, mas se a gente pegar a mesma analogia que a gente fez do anterior, se você aportou lá R$ 300, você não chegou em nenhum momento, tá, a comprometer o seu aporte, tá? Então você teve os R$ 300 de aporte. Se você quisesse sacar na sexta-feira os seus R$ 300 de aporte, com certeza você já teria capital do próprio mercado para poder fazer as suas operações da semana seguinte, tá? Eu aconselho começar com um contrato, tá? Eu aconselho aceitar perder 200 no dia e eu aconselho buscar 200 no dia, com as configurações originais da automação, porque essas configurações originais da automação te dão a possibilidade, né, que é uma configuração conservadora, tá? Te dão a possibilidade de fechar positivo a semana. Essas configurações aqui também fecharam positivo, mas isso daqui, até aproveito para poder te fazer esse convite, rodar essas mesmas configurações na semana anterior, tá? E ver se realmente essa configuração aqui foi melhor, performou melhor do que a configuração original, tá? Se você fizer esse teste, olha, beleza, performou melhor, para mim é melhor deixar essa aqui, sinta-se à vontade. Como eu disse, a automação ela é parametrizável, tá? Os parâmetros que eu coloquei de início não quer dizer que devam ser respeitados 100% e só serem operados daquela forma. Não é assim que funciona. Se você se sentir à vontade em fazer as alterações, tá? Essa semana aqui, com toda certeza, performou melhor esses parâmetros aqui e não os parâmetros originais que eu mando como configuração padrão da automação, tá? Então fica o convite, tá? Eu espero que você, apesar do vídeo ter ficado longo, eu espero que tenha sido um vídeo, um conteúdo positivo, tá? Que agregasse, né? Que tenha agregado alguma coisa de valor para você que tem interesse de iniciar no mercado financeiro, tá? E te convido a fazer o teste, tá? Não deixe de fazer o teste, porque realmente é o teste que vai definir se o operacional é para você e se mercado financeiro realmente é para você, beleza? Então, um forte abraço, o vídeo vai ficando por aqui, até mais.